não se lembra do que você gostaria de falar. Mas quando você começa a conversar no decorrer das suas palavras, você começa a perceber que começa a voltar à mente. E isso é o Espírito de Deus que faz com que nós lembramos aquilo que nós estudamos, aquilo que nós ouvimos, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. E hoje a gente vai estar estudando sobre o milênio. E o milênio nos fala depois que Jesus voltar, nós estaremos lá no céu. E ao longo de 1000 anos, a Bíblia fala, é o milênio, teremos as respostas para tudo aquilo quando nós fazemos perguntas, questionamentos aqui nessa terra e não sabemos os porquês. Ao longo de 1000 anos, quem lá no céu estiver, à luz da Bíblia, porque ela nos diz, examinaremos os livros e registros e começaremos a entender por que certas pessoas que quando nós vivíamos aqui nessa terra, que nós acreditávamos que não estariam lá, e lá estarão. Por outro lado, analisando os livros e registros, a gente vai perceber que outras pessoas que a gente acreditaria que lá estariam e não estão. E aí nós saberemos o porquê. E a Bíblia também menciona que nós julgaremos anjos caídos. E quando nós analisarmos os livros e registros, desde o princípio, desde a rebelião do céu, nós saberemos exatamente como tudo iniciou. E a Bíblia menciona que o lago preparado com enxofre, o fogo de enxofre, é para Satanás, os seus anjos, e aqueles que aqui nessa terra, porventura, escolheram ter uma vida boa, deixar de lado os princípios e valores, começaram a seguir pastores porque os pastores falavam bonitos, líderes religiosos porque falavam bonitos, e a Bíblia começa a nos dizer que as pessoas virão para as igrejas, e hoje, muitas delas vão para as igrejas porque acham bonito, porque certo pastor ou pastora prega, mas não prega o Evangelho eterno. A Bíblia menciona o Evangelho eterno. Esse, a grande maioria das pessoas que vão às igrejas, de uma forma geral, não querem ouvir. Mas, para começarmos, vamos uma vez mais falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado por ter dito que nessa noite de domingo pudéssemos estar aqui no teu santo templo, agradecidos pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela chuva que caiu e pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de estarmos aqui para louvar e agradecer o teu santo nome. A Bíblia menciona: todo ser que respira, louve o Senhor. Neste momento, tua palavra está sendo aberta. Capacite-nos, Senhor, para que nós possamos ler, entender e compreender. E hoje nós estaremos falando sobre um tema específico, o milênio, que nós possamos aprender um pouco mais. E quando precisarmos falar deste tema a outras pessoas, que o Espírito Santo de Deus nos capacite e ajude-nos a lembrarmos o que estudamos, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas, que eu possa ser um canal, que eu fale não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqui está perguntando: qual é a maior promessa? Qual foi a maior promessa que Jesus nos fez? Em João 14, versículo 3 nos diz: e quando eu for e vos preparar vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Para que aonde eu estiver, para que aonde eu for, que vocês possam me acompanhar. É assim que Jesus nos está dizendo. E Apocalipse 1, versículo 7 diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Aqui está dizendo: eis que veio uma nuvem, e todo olho verá. E olha que interessante que diz mais: até aqueles que transpassaram a Jesus, está dizendo. Quem foi as pessoas que transpassaram a Jesus? O que Ellen White diz? O grande conflito, página 636 em diante.
nos dá uma pista. Ellen White fala sobre uma ressurreição parcial e especial antes da volta de Jesus. Mas para que isso aconteça, aqui está dizendo, até mesmo aqueles que transpassaram Jesus, se eles estão mortos hoje, como eles poderão ver Jesus voltando? Ellen White menciona no grande conflito, até mesmo os acérrimos inimigos de Jesus. Muitas pessoas, nós estamos acompanhando pelo TV o que está acontecendo lá na Ucrânia, a guerra da Ucrânia e a Rússia. Ali na capital da Ucrânia, Kiev, que antigamente Kiev era a capital da antiga União Soviética. Hoje Kiev é a capital da Rússia. Quando a história menciona que foram exterminados mais de 6 milhões de judeus, foi naquela região da Ucrânia e no país vizinho que hoje está recebendo muitos ucranianos, que é a Polônia. Exterminaram mais de 6 milhões de judeus. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Quantos anos você está dentro da igreja? Quantos pregadores passaram por esta igreja onde vocês estão, ou em outras igrejas que vocês frequentavam antes? Adventista, mas de outro lugar. Quantas e quantas vezes os pregadores estão reverberando a volta de Jesus? Quantos anos nós temos e quantos anos nós estamos dentro da igreja? De repente, para um de nós está aqui nessa noite, de hoje para amanhã, Jesus poderá voltar. Como? Se nós descansarmos no Senhor. Se nós descansarmos no Senhor, para nós será um sono. Para todos os que morreram, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, até hoje, eles descansam. Para eles, Jesus é um futuro. É uma questão de sono, e hoje nós vamos falar simplesmente quando eles ouviram o toque da 7ª trombeta, que 1 de Tessalonicenses 4 nos fala, eles levantarão. E hoje nós vamos aprender, quer dizer, nós sabemos, nós vamos relembrar de que quando alguém fala que quem morre vai para o céu, ele fala isso fundamentado em nada, porque a Bíblia diz que quem morre ainda está aqui. Olha que interessante, o profeta Daniel. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, em especial o último capítulo e o último versículo, Daniel 12, versículo 13, o próprio Jesus diz: e você, Daniel, seguirá até o fim dos dias, e no fim dos dias você vai acontecer o que? Vai levantar, não vai descer do céu. Você, Daniel, vai levantar para receber a sua herança, para receber a sua recompensa. Quando nós lemos 2 de Atos capítulo 2, tem 2 versículos ali em especial, que diz que o rei Davi ainda não subiu ao céu, está aqui. Todos quando morrem, aqui eles estão. Quando Jesus vai até Lázaro e manda ele sair do túmulo, mandou descer do céu? É claro que não, mandou ele sair do túmulo, sai para fora. Todo o olho verá. As 2 ressurreições, dá uma olhada nesse cemitério, aqui está falando de 2 ressurreições. E João 5, 28 e 29 nos diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos estão no céu ou nos túmulos? Nos túmulos. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e acontecerá o quê? Sairão dos túmulos e não descerão do céu, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticando o mal para a ressurreição do juízo. Estamos falando de 2 ressurreições. Aqui está perguntando: quando ocorrerá a ressurreição para a vida? Ressurreição. Tantas pessoas falam que quem morre vai para o céu, e todos falam que o céu é maravilhoso. Então por que não morre todo mundo então, e já vai todos para o céu de uma vez? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais
que não tem esperança. Morreu, a Bíblia diz que perece com ele todos os seus desígnios, quer sejam bons e quer sejam maus. Versículo 16 de 1 Tessalonicenses 4 diz: porquanto o Senhor mesmo, olha que interessante, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e a ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quantos que já morreram? Desde nossos primeiros pais. Quantos que já morreram? De 1844 para cá, sonhando ver Jesus voltar, descansaram e não viram Jesus voltar. Eu sempre falo, irmãos, o saudoso pastor Roberto Rabelo acreditava piamente que Jesus voltaria na sua geração. O pastor Roberto Rabelo, em suas últimas aparições, aquela famosa frase que ele costumava dizer, ele já falhava. Uma mensagem de fé e esperança sobre a volta de Jesus. É assim que o pastor Rabelo falava. Descansou, irmãos, e não viu Jesus voltar. Dá uma olhada nesse cemitério, a cidade dos mortos. Apocalipse 20, versículo 6 nos diz: olha que interessante. Bem-aventurado santo. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Reinarão com ele o milênio. Quando os 1000 anos começam? Quando acontecerá? Olha que tumulto de gente, que multidão de pessoas, mas quando isso vai acontecer? Aqui nós temos 3 paralelos: quando Jesus Cristo voltar, com a ressurreição dos fiéis, transformação e arrebatamento de todos os salvos, não arrebatamento secreto. Quando acontecerá então os 1000 anos? Passa na próxima, irmão. Quando Jesus Cristo voltar. Quando vai começar o milênio? Quando Jesus Cristo voltar, com a ressurreição dos fiéis e a transformação e arrebatamento de todos os santos. Porque a Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16: ao toque da 7ª trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E pela ocasião da volta de Jesus, aqueles que estiverem vivos e for ganhar a salvação, serão transformados num abrir e fechar de olhos. O que então acontecerá com os salvos? O que a Bíblia tem para dizer? E não teorias. 1 Coríntios 15, 51 a 53 diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a 7ª, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível, esse nosso corpo atual, se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de quê? De imortalidade. Olha a alegria desta mulher. Transformados. Será? Transformados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 nos diz: depois nós, os vivos, na volta de Jesus agora, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para Ele, estaremos para sempre com o Senhor. É agora na volta de Jesus. Aquelas teorias de algumas pessoas que eram cristãos, ou que ainda são, que dizem que Jesus aboliu o Velho Testamento, falam por ignorância, ou por estudar superficialmente a Bíblia, porque aqui nós estamos falando
falando do milênio. E após o milênio? Quando a cidade santa descer, quando Zacarias 14, versículo 4 fala que depois do milênio, Jesus vai tocar com o pé no Monte das Oliveiras, o monte vai se tornar uma imensa planície, e dali Jesus vai governar o universo, é depois do milênio. Mas para que isso aconteça, o Velho Testamento não pode ser abolido. Jesus não aboliu, mas algumas pessoas dizem que sim, para cumprir a maior profecia de período profético, das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado. Começou lá atrás, o decreto do rei Artaxerxes, no ano 457 antes de Jesus. Quando nós fazemos os cálculos 2.300 anos, começou no Velho Testamento, foi passando, chegou no Novo, terminou em 22 de outubro de 1844. Joga por terra também essa teoria de que Deus aboliu o Velho Testamento. Mas aqui está perguntando: e os ímpios? Os ímpios mortos, o que ocorrerá com eles? Apocalipse 20, versículo 5 nos diz: os restantes dos mortos não reviverão até que se complete o quê? Quantos anos? 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Jesus voltará, e quando Jesus voltará, os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados, aqueles que cumpriram os mandamentos de Deus, aqueles que foram fiéis a Jesus. E depois do milênio, então será esta ressurreição. E os ímpios vivos, agora na volta de Jesus, os ímpios, o que ocorrerão com eles? 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 diz: então será de fato revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o quê? Com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vida. Será terrível. O livro de 1 Tessalonicenses 5, de 2 a 3 nos diz: pois vós mesmos estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm os adoradores, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar luz, e de nenhum modo, e de maneira alguma, eles escaparão. Aqui está falando de uma destruição. As pessoas entrando em desespero. Mas a Bíblia mencionou lá atrás, em Mateus 24, versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida de quem? A vida do Filho do Homem. Noé levou 120 anos para construir a arca, e ao longo de 120 anos ele pregou, ele propagou, ele tornou um arauto da mensagem de Deus, que o mundo seria destruído pelo dilúvio, porque a maldade, a corrupção daquelas pessoas havia chegado até o trono de Deus, era irreversível, mas Deus queria dar uma oportunidade àquelas pessoas, então construiu aquele barco, mas entrou naquele barco somente Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 mães. E Mateus 24, 38 e 39 diz: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão o que? Quando o dilúvio os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Jesus voltará. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos propagar a mensagem de Deus, falar do amor de Jesus e falar sobre a volta de Jesus. Apocalipse 6, 14 e 15 nos diz: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes
comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos e nos montes. Eles não suportarão olhar para Jesus. Por isso que quando Jesus voltar agora, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, transformados. E por essa ocasião da volta de Jesus, os que estiverem vivos e ganharão a salvação serão moldados. O corpo corruptível será moldado. Aí nós poderemos olhar para Jesus frente a frente. Porque lá atrás, quando Moisés estava no Monte Sinai, e ele pediu para ver Deus, a Bíblia menciona que Deus permitiu que ele visse ele de costa e de relance. E a Bíblia também menciona que quando Moisés desceu do Monte Sinai, quando ele desceu lá embaixo, as pessoas que estavam embaixo pediu para que ele cobrisse o próprio rosto, porque a glória de Deus, que ele estava diante de Deus, reverberava naquelas pessoas, e eles não conseguiam olhar para Moisés. Êxodo capítulo 18 e 19 diz isso. Então, quando Jesus voltar agora, os que ressuscitarem, os que estiverem salvos, ressuscitarem nessa ressurreição, na primeira, serão transformados, ressuscitarão perfeitos. Assim como Jesus ressuscitou naquele domingo pela manhã, a Bíblia menciona que caminharam, aqueles homens perfeitos caminhavam pela cidade, e as pessoas perguntavam: quem são estes? Eram diferentes. Está na Bíblia, é bíblico, não é antibíblico. E Apocalipse 6, 16 e 17 diz: e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suspensa? Eles não conseguirão olhar para Jesus. Quem é que consegue, num dia ensolarado, olhar para o sol e encarar? Alguém consegue? Ninguém consegue. Ninguém consegue. E a glória de Jesus então? Se o sol, que é o sol, nós não conseguimos olhar para ele, e o Criador do sol? O Criador da lua? O Criador das estrelas? Em Jeremias 25, 33 diz: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como estercos sobre a face da terra. Muitos aqui já estiveram no sítio. Eu nasci na agricultura, eu fui criador de ovelhas, criamos gatos no passado, era pouco, mas era. E quando você anda pelo pasto, você tem que andar se cuidando para não pisar nos estercos dos animais. Com a volta de Jesus, e quando nós formos para o céu, os que ficarem aqui, agora, depois que as pessoas forem para o céu, os que ficarem nessa terra, eles ficarão esparramados pela terra como se fosse esterco. Isaías 25, está falando, versículo 33, de Apocalipse 20, de 1 a 3 diz: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos literais, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganassem as nações, até se completar o que? 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Gente, imagine isso comigo. Jesus vem, os que morrerem em Cristo ressuscitarão, os que forem ganhar a salvação serão transformados e vão com Jesus para o céu. E lá no céu estaremos por 1000 anos. Mas Satanás ficará nessa terra. Escuridão total. Ei, 1000 anos, serão 1000 anos, não haverá pessoas para que ele possa tentar enganar, ensinar a mentira, defraudar. Ficará ele e os anjos, eles vão
esperar 1000 anos para a condenação eterna deles e daqueles que vão ressuscitar na segunda ressurreição. Eu não quero fazer parte da segunda ressurreição, eu quero fazer parte da primeira. E aqui está falando, Satanás é preso neste mundo, ele não poderá sair deste mundo. Escuridão total, caos total. E aqui está dizendo em Jeremias 4, 23 a 27, que a terra ficará vazia. Olha o que diz, 4, 25 a 23 a 25. Olhei para a terra, ei-la, sem forma vazia. Para os céus não tinha luz. Olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam o quê? Fugido. Olha que tristeza! 1000 anos. Quantos anos você já viveu nessa terra? A jovenzinha tem 10, vai fazer 11 anos. Alguns têm 30, 40, 50. Outros estão vivos hoje com 60, 70, 80 anos. A Bíblia fala que depois dos 70 é infarto e cansaço. Alguns conseguem sobreviver bem até 80 anos de idade. Mas nós estamos falando agora de 1000 anos. 1000 anos. Satanás ficará aqui com seus anjos. Jeremias 4, 26 e 27 diz: olhei ainda, eis que a terra fértil era um quê? Deserto. E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Todas as cidades, todos os impérios dessa terra, todos os castelos serão reduzidos a pó. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será o quê? Assolada. Toda a terra, todo o planeta Terra será assolado, será destruído. Tem um filme, eu já assisti ele 2 vezes. Se alguém não assistiu, seria bom que assistisse. Essa jovenzinha que está ali, Terremoto, Falha em Santo Andrés. Terremoto, Falha em Santo Andrés é o nome do filme. Vê o terremoto e a enchente vai devastando toda a cidade. E eles fazem aquilo no computador. Mas nos dá uma ideia superficial do que será a volta de Jesus. Talvez assistir aquele filme Armagedon também nos dá uma pequena ideia de como será a destruição deste planeta. Terra desolada. Olha só essa terra desolada e vazia. Não tem nada. Dá uma olhada no castelinho no fundo, mas não haverá nada, nem um ser vivo, a não ser Lúcifer e seus anjos. 1/3 dos anjos. E aqui nós temos um mapinha. Nos últimos dias, aqui fala: volta de Jesus, ressurreição dos justos, justos vivos arrebatados, ímpios vivos são mortos, Satanás é preso e a terra fica o quê? Desolada. Eventos do início do milênio. Início do milênio. Isso vai acontecer com a volta de Jesus, e quando formos para o céu, aí começam esses eventos. A terra totalmente desolada. O que faremos então durante esse milênio? Olha a pergunta, talvez o pensamento desse homem. O que faremos durante o milênio? O que faremos quando eu falo, se nós lá no céu estivermos? O que nós faremos lá no céu? Sabe, irmão? O que nós vamos fazer se nós lá no céu estivermos? Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de quê? A autoridade de julgar. E viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Vamos mais à frente. 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3 diz: e não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar qualquer coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar quem? Os próprios anjos.
Está falando aqui dos anjos caídos, porque os anjos que estão no céu são perfeitos. Nós vamos julgar os anjos caídos. E esse rapaz está pensando, aí vem a comprovação. O que quer dizer? O que aconteceu ao término dos 1000 anos? Subimos ao céu, 1000 anos lá no céu, e o que vai acontecer agora? Aqui está dizendo, olha só, ressurreição de quem? Dos ímpios. Depois de 1000 anos no céu, depois de analisarmos todos os livros e registros, por que Joaquimzinho, das quais eu pensava que não ia para o céu, e lá está? Por que a Dona Maria, que eu pensava que lá estaria, não está? Por que tantas pessoas, de repente, passaram por esta igreja? E quando nós analisarmos os livros e registros, pessoas das quais vocês conheceram, não estarão lá. E aqui vem falando Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E Apocalipse 20, versículo 7 e 8 diz: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunidos para a peleja. O número desses é como o quê? Como areia do mar. Por que é como areia do mar? Porque a Bíblia também menciona que existem 2 caminhos e 2 portas. Uma porta larga, com caminho largo, que conduz para a perdição, são o quê? Muitos os que passam por ela. Mas a Bíblia também diz que é um caminho estreito, uma porta estreita, que conduz para a salvação. E são o quê? Poucos os que passarão por ela. Então agora, depois do milênio, quando a nova Jerusalém descer, Zacarias 14, versículo 4, Satanás, então, ele vai achar que é poderoso, porque o número de perdidos é infinito em vista dos que são salvos. E tem um detalhe: agora na ressurreição de Jesus, os que morreram em Cristo ressuscitarão perfeitos, os que estiverem vivos serão transformados, serão perfeitos, mas os que ressuscitarem depois do milênio, eles vão ressuscitar para a condenação interna, eles vão ressuscitar exatamente como eles morreram. É a Bíblia. Apocalipse 21, versículo 2 diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes escritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. E Apocalipse 29, 10 diz: marcharam então pela superfície da terra e incendiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrarão não só a besta, como também os falsos profetas. Aqueles que seduziam as pessoas em suas igrejas, proferindo palavras mentirosas, esses vão ressuscitar na segunda ressurreição. Apocalipse 20, versículo 14 e 15 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito aonde? No livro da vida, esse foi lançado para o dentro do lago de fogo. Por isso que nós precisamos cuidar, por isso que nós precisamos manter o nosso nome escrito no livro da vida. Ei, haverá choro e ranger de dentes. Ei, vai ter uma retrospectiva da vida, vai olhar para trás e dizer: eu devia ter ouvido o pastor da igreja, eu devia ter ouvido os meus pais. Não terá mais solução. Olha a terra fica isolada, mas nesse momento então a terra será glorificada. Alguém de vocês aqui já viu vulcões? Eu já vi. Quando eu estudava em Costa Rica, Panamá não tinha, mas de Costa Rica para baixo tinha vulcões. O maior vulcão do mundo, cratera aberta,
era ali em Costa Rica, que ficava a 18 quilômetros da Universidade Adventista. De vez em quando nós íamos lá, mas era difícil conseguir olhar para baixo e ver o fundo azulzinho, porque o vulcão é quente, a lava destrói tudo o que tem pela frente, é quente e destrói tudo o que tem pela frente. Para o jovenzinho que está aqui, para você não se esquecer, quando você chega num vulcão, você tem que estar de blusa, porque fora do vulcão é muito frio. A grande maioria das vezes, eu lembro a primeira vez que eu fui com o pastor Pedro de Manqueira, em Costa Rica, o vulcão Poás, ele é o maior do mundo em cratera aberta, né? Ele fica a 18 km da Universidade Adventista, e eu não quis levar a blusa, passei vergonha e passei frio, mas ela tinha levado para o carro, porque ela já sabia, e ela foi um marco para passar vergonha, e a irmã Keila, o pastor Pedro, então, eles levaram uma blusa a mais, passei vergonha e passei frio. Então, a terra será purificada. Olha esse mundo ardendo em fogo, é o que vai acontecer, o mundo será destruído. Com a caída do fogo não vai ficar, a Bíblia menciona, nem raiz e nem rama. Será refeito, será reconstruído esse planeta. Em Judas, versículo 7 diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Porque quando Jesus destruiu Sodoma e Gomorra, não foram só as duas cidades, foram Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, um total de 13 pequenas cidades. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Foi destruída Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor. E com a volta de Jesus, com a nossa volta depois do milênio, quando descermos dessa terra novamente, Zacarias 14:4, a terra será purificada. E Apocalipse 21, versículo 8 diz: quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, os que amam a idolatria, os que são apaixonados por imagem, e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde o quê? Com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Salmo 115, de 2 a 8, nos fala sobre idolatria. E as pessoas, ali fala em Salmo 115, de 2 a 8, as pessoas que adoram imagens feitas de barro, de pedra, de madeira, se tornarão como elas, se não mudarem sua opinião. Apocalipse 21:5 diz: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Volta duas imagens, amigo, por favor. Volta mais uma. Olha mais uma. Olha só. Olha o planeta como vai ficar com a volta de Jesus, e o santo depois do milênio será destruído. Não ficará nem raízes nem ramos. Agora, duas imagens para frente novamente. Olha só como será o mundo novamente. Verdinho, azulzinho, como era no princípio. E Apocalipse 21, versículo 1 diz: vi novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. E Apocalipse 21:3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nesse mundo das quais nós estamos vivendo, às vezes Deus permite que algo aconteça em nossas vidas, uma tragédia em nossas vidas, para que nós possamos firmar dentro da igreja. Não estou dizendo que Deus faz isso, Deus permite. Deus quis assim, não. Deus quis um mundo perfeito. Os nossos primeiros pais pecaram, mas Deus permite que coisas aconteçam em nossas vidas. Por exemplo, eu não tenho mais meu pai, eu já não tenho mais nenhum dos meus avós. Ricos são as pessoas que têm pais e mães e têm seus avós. Ricos são aquelas pessoas que têm irmãos e irmãs
Eu tenho minha mãezinha, ela esteve aqui esse tempo atrás. Tenho 3 irmãos, sobrinhos, eu amo todos eles, incondicionalmente. E eu não consigo me imaginar se um deles vir a faltar. O meu pai já descansou. E olha que diz Apocalipse 21, versículo 4: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá mais. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quem entrará na cidade? Quem que vai entrar na cidade? Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito da árvore da vida, e entram na cidade pelas portas. Bem-aventurado, traduzindo, felizes aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aqui agora nós temos uma coisa, que nós temos algo que a gente possa entender. Últimos dias, milênio, depois vem o quê? A eternidade, a Nova Jerusalém, a ressurreição dos ímpios, Satanás é solto, há um juízo final. Por que há um juízo final? Porque aqueles que estiverem no céu na primeira ressurreição, que forem para o céu durante 1000 anos, analisarão os livros de registros, e juntamente com Deus e os anjos julgarão os que vão ressuscitar na segunda ressurreição e os anjos caídos. Destruição de Satanás e de ímpios, terra purificada e renovada. E aqui vai Apocalipse 22, versículo 12: eis que venho sem demora, Jesus está dizendo, e comigo está o galardão. Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aí o último slide, e a pergunta que eu faço para você enquanto o irmão prepara o hino final: onde você estará no milênio? Aonde você quer estar no milênio? Você quer fazer parte da primeira ressurreição ou da segunda? Eu quero fazer parte da primeira ressurreição. Eu quero um dia poder olhar para o céu e dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos. Eu quero um dia poder olhar para o céu e ver Jesus voltando, e poder reencontrar o meu Pai, reencontrar alguns dos meus familiares, talvez todos não sei se meu avô Domingos estará lá ou não, o pai do meu pai, porque eu não havia nascido ainda, e ele tirou a própria vida como espingarda. Não sabemos. Hoje, agora à noite, antes de vir para a igreja, eu conversava com uma amiga minha lá do Paraná. Eu estudei junto com ela no passado. E ela conversou comigo um pouco e disse que estava triste. Na realidade, quando ela veio conversar comigo, eu perguntei: você está triste? Eu não vou citar o nome aqui, mas ela vai assistir esse vídeo depois. Ela disse sim. E ela começou a mencionar algumas coisas. A morte da mãe. Ei, quando nossos pais estão vivos, mas que os filhos já estão casados, eles sempre vão, mas eles sempre vêm para a casa dos pais e reúnem com os pais, principalmente nos finais de semana. Os netos é a alegria dos pais, os netos na casa dos avós. A minha mãe gostaria de ficar mais tempo aqui comigo, mas eu falo: mãe, fica mais lá em Monte Moro por causa da minha sobrinha de 8 anos. Ela gosta de ficar na casa da minha mãe. Falei: mãe, fica com ela mais algum tempo. De repente vai ficando mais mocinha, de repente eu não quero ir tanto mais na casa da senhora. Aproveita essa oportunidade. E eu conversando com essa amiga, então eu disse a ela que a gente tem que aproveitar os momentos. A gente vai percebendo ao longo da nossa vida que certas comemorações já não faz mais sentido. Quando você vai comemorar Natal, quando você comemora Ano Novo, quando você ia comemorar o aniversário do pai ou da mãe, mas eles já não estão mais presentes.
E quando os pais, isso é natural, quando os pais se vão, os filhos cada um vai viver a vida. E eu falo isso reiteradas vezes quando eu vou em Rolim de Moura. Eu vou em Rolim de Moura na casa da minha mãe. As minhas irmãs têm os afazeres dela, mas a primeira oportunidade elas virem na casa da minha mãe, aí a gente se encontra. A gente joga uno, a gente toma tereré, a gente conversa. Meu pai já descansou e a minha mãe, pela ordem natural das coisas, se vira a descansar. O que vai ser da nossa vida? Eu vou para lá, mas vou ficar na casa de quem? Porque as minhas irmãs têm os afazeres, elas trabalham. Por isso eu disse que às vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós possamos nos fortificar. Às vezes uma pessoa dentro da igreja, fiel a Deus, temente a Deus, mas algo acontece com ela e ela se vai. E a Bíblia diz quão precioso é aos olhos de Deus aqueles que descansam no Senhor. E com essa fatalidade que Deus permite alguém da família que precisava de levar aquele chacoalhão com a perca com alguém que amava, então ele volta para a igreja, porque ele sabe que na volta de Jesus, se ele se preparar, ele vai poder reencontrar aquela pessoa que quando estava viva, ela tinha princípios e valores. Ela se dedicava à família, aos amigos, aos irmãos de igreja. Onde você estará, meu irmão? O que você fará da sua vida? E hoje, conversando com essa minha amiga, lá em Castro, no Paraná, sempre que eu ia para lá, eu ficava na casa da minha avó e da minha tia. Hoje eu tenho lá meus primos, mas já não é mais a mesma coisa, né? A minha avó, mãe do meu pai, já descansou também. A minha tia, irmã do meu pai, também já descansou, que ela é em Castro, no Paraná. Às vezes eu vou na casa dos meus primos, eles me dão toda a atenção, mas eles trabalham, já não é mais a mesma coisa. Eu quero revê-los. E é com esse pensamento que nós vamos cantar o hino final. 131. Que você possa meditar na letra desse hino. Que você possa se colocar nas mãos de Jesus. E lembre-se, o importante hoje não é a volta de Jesus, é como está a sua vida, se Jesus voltasse hoje. Vamos ficar de pé para orarmos? Aonde você quer estar?
no milênio. Não é fácil. Nós temos uma luta nessa terra. Nós estamos enfrentando os desertos espirituais. O pastor Moisés, ao longo de 40 anos, ele conduziu aquele povo rumo a Canaã terrestre. Eles enfrentaram aquele deserto. Mas a pergunta que eu lhe faço nessa noite é: quando aquelas pessoas, que eram mais de 2 milhões de pessoas, adentraram na terra prometida, a Canaã terrestre, quantas pessoas entraram? 2, Caleb e Josué. Agora, na volta de Jesus, haverá um povo similar, que irão para o céu com Jesus. Eu quero fazer parte desse grupo, porque eu quero ver meus avós, meus parentes e amigos. E é com esse pensamento que nós vamos orar nesse momento, clamando a Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós até o presente momento. Obrigado, Senhor, por permitir que nesta noite de domingo, uma noite chuvosa, uma noite de bênção, pudéssemos estar aqui na igreja central do Cristo Rei, para juntos louvarmos e agradecer o Teu Santo nome, porque o Salmo 150, versículo 6 diz: todos que respiram, louve ao Senhor. Hoje estudamos um pouco mais, relembramos um pouco mais da Tua palavra, estudamos sobre o milênio. Queremos fazer um pedido especial nessa noite, Senhor. É claro que nós queremos estar no céu, mas para isso nós precisamos ser transformados aqui nessa terra. E a transformação ela é lenta, ela é todos os dias. O Senhor tirou o povo do Egito e levou rumo a Canaã terrestre. Hoje o Senhor precisa tirar o Egito de nós, para que nós possamos entrar na Canaã celestial. Por isso, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos e clamamos humildemente a unção do Espírito de Deus em nossas vidas. É possível que nessa noite algumas pessoas estão passando por dificuldades, não somente nesta igreja, mas no mundo de uma forma geral. Quantas pessoas que estão com seus corações contritos, entristecidos pela perda de alguém que amava, seja um familiar ou alguém próximo a elas, assim como eu também. O meu sonho é, na volta do Senhor, quando o Senhor voltar, é rever essas pessoas, olhar para o Senhor face a face, dar um abraço e dizer: obrigado, Jesus. Mas eu sei que essa vida, que nessa caminhada espiritual, uma Canaã celestial, nós temos que enfrentar os desertos espirituais, mas nós precisamos que o Espírito de Deus nos transforme. Nós precisamos que o Espírito de Deus molde a nossa vida, que faça morada em nossas vidas, que nós possamos testificar, que nós possamos testemunhar, que nós possamos ser um arauto do Evangelho, propagar a mensagem e dizer que o Senhor está voltando. E cada um de nós que estamos aqui nessa noite, as pessoas que virão a ver este sermão, este estudo, que elas não ousem faltar nos mansões celestiais. Que Teus santos anjos estejam conosco agora, Senhor, ao regressarmos aos nossos lares, na certeza de que o Senhor estará conosco. Clamo humildemente uma bênção especial a cada um dos irmãos dessa noite, a família pastoral, em nome de Jesus.